Olá, voltamos. É a segunda vez que, quando eu estou expondo essa palavra, exatamente nesse trecho, apaga tudo. Mas tudo bem, Deus está conosco. Então, voltando ao que eu estava falando, algumas pessoas não entraram ainda, vão entrar, mas o versículo 10 ele fala: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ninguém consegue cumprir. Olá, Neuza, tudo bem? Ninguém consegue cumprir a lei, de jeito nenhum. Então, estão debaixo de maldição. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí vem duas palavras no versículos 12 e 13 importantíssimas. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ou seja, você quer viver debaixo da lei? Tudo bem, só que você será condenado, porque você não consegue cumprir a lei, então você será condenado. Ok? Cristo, e aqui vem a solução, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, o Senhor Jesus se fez maldito por nós, morreu a nossa morte, e isso mudou tudo. Isso mudou tudo. E aí o versículo 14 diz que quem não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça, esse está livre e recebe as bênçãos que são prometidas lá atrás, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a você, chegasse a mim. Olá, Marlene, tudo bem? Então ele fala para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olá, Júlia, de volta. Então, para quem perdeu talvez algum trechinho, alguma coisa, está gravado. Vou colocar tudo lá no Face, no canal, numerado, então você pode pegar tudo lá. Bem, nós já entendemos que nenhuma maldição existe sobre aquele que foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Nenhuma maldição. Nós estamos livres. Olá, César. Tudo bem? Nós somos livres da maldição. Estamos debaixo da graça. Mudamos de lei. Nós estávamos debaixo da lei da morte. Olha, do pecado e da morte. Agora estamos na lei do Espírito. É outra coisa. Você agora é filho de Deus. Olá, Ronaldo. Tudo bem, querida? Agora você está enraizado. Você está enraizado, sabe, em Cristo. Você foi desenraizado desse mundo e foi enraizado em Cristo. A palavra fala muito claro lá em Colossenses 1, 13, 14, que você foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é outra pessoa, você é nova criatura. Amém? E se é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Isso você tem que colocar na tua cabeça. Não permita que ninguém venha dizer para você: olha, você é salvo, mas você ainda precisa quebrar a maldição. Não permita isso. Joga isso na cara da pessoa. Fala: ó, você está mentindo. Jesus se fez pecado, se fez maldito no meu lugar para que eu recebesse as promessas de Abraão. Eu sou descendente de Abraão por fé. Ele é o meu pai por fé, porque ele era gentio. Foi antes da lei que ele se converteu. É o que nós vamos ver agora. Olha só o que diz a partir que ele fala no versículo 14 da bênção, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Olha o que ele fala agora. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, presta bem atenção na analogia que ele vai fazer. Ainda que uma aliança seja meramente humana, ou seja, falho, os homens são falhos, os homens são injustos, a palavra do homem muitas vezes não é se ensina ou não, uma vez ratificada, ou seja, uma vez comprometida, o que acontece com ela? Olha só,
ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ou seja, é feita uma aliança, é feito um contrato, onde você vai lá no cartório, você registra. Em outras épocas era de outra forma. Muitas vezes, quando você ia fazer um negócio, você chamava pessoas para ser testemunhos daquilo que você ia fazer. É o caso quando aquele resgatador foi pegar Ruth, né? Ele chamou os anciões para testemunhar se aquele que era o resgatador mais próximo, vamos dizer assim, não aceitasse resgatar. Então ele disse: eu vou resgatar. Então ele chama as testemunhas. Então não tinha cartório, mas tinha os homens que eram aqueles que, vamos dizer assim, juntos ali eram testemunhas de um negócio. Ok? Muito bem. Então ele está fazendo isso. Ele está falando assim: olha, se alguém que é humano, que é falho, faz algo e comprova que aquilo foi feito, que aquele negócio foi feito, que aquele pacto foi feito, ninguém pode revogar. Está feito. Ora, se isso é verdade para homens falhos como nós, ele vai agora fazer a analogia correta. Olá, Marta, tudo bem? Ora, as promessas, que promessas? As promessas de Deus que foi feita a Abraão. A aliança abraâmica, ela foi feita antes de Moisés, foi feita antes da lei. E essa aliança que foi feita com Abraão é imutável. Olha só, não sou eu que digo não, está na palavra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou seja, que viria o Cristo, inclusive, não diz aos descendentes, como que falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, de toda a descendência de Abraão, um específico era o maior descendente, o principal, o mais importante, que era exatamente Jesus. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, ou seja, anterior à lei, que veio 430 anos depois, ou seja, quando Moisés estabeleceu a lei, veja bem, então, tudo que Moisés estabeleceu, que estava sendo supervisionado por Deus, etc., né? As práticas, os rituais e tudo mais, as bênçãos e maldições, etc., antes, 430 anos antes, Deus fez uma aliança com Abraão. E, como ele mesmo disse, aquela aliança nunca foi desfeita. Aquela aliança não terminou. Olha só. E digo isso, voltando a ler, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não era por homens. A lei que veio 430 anos depois não pode ser abrogada, ou seja, não pode ser quebrada de forma que venha a desfazer a promessa, ou seja, não tem nada que o homem possa fazer, nada que venha quebrar a aliança que Deus fez com Abraão. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Por que ele está dizendo gratuitamente? Quem está debaixo da lei, se fosse salvo pela lei, teria que praticar todas as coisas, ou seja, mais de 600 e tantos rituais, os 10 mandamentos. Ele não poderia quebrar nenhum. E, no entanto, você e eu não podemos passar nem no primeiro dos 10 mandamentos. Estamos perdidos. Pisou na bola em um, está perdido. Olá, Roberta. Tudo bem, minha querida? Então, isso que eu estou colocando é algo seríssimo. Então, só voltando, o Senhor Jesus Cristo morre, ele se fez maldito por nós, ressuscitou. Quando você crê no Senhor Jesus,
essa maldição é completamente retirada, você passa a fazer parte das bênçãos que foi dada por Deus a Abraão. Por isso você é descendente de Abraão por fé, não por circuncisão e nem por sangue. É a palavra que fala isso, ok? Isso é algo que é imutável, nós já estudamos, é só dar uma relida lá, aqui em Gálatas 3, de 6 a 9, que você vai voltar a lembrar disso aí. Bem, se a aliança com Abraão foi feita 430 anos antes do que foi estabelecido por Deus a Moisés, e essa aliança não foi quebrada, significa que todos os que viveram antes de Moisés foram salvos por fé. É difícil de entender isso? Não. 430 anos se passaram entre a aliança que Deus fez com Abraão, até que Deus fez com que Moisés estabelecesse uma lei específica para Israel. Não era para nós, a lei não é para nós. A lei foi estabelecida entre Deus e Moisés, entre a nação de Israel. Mas, 430 anos, fez aliança com Abraão. Então, todos que creram por fé para frente foram salvos. É isso que está escrito aqui em Gálatas, nos versículos de 6 a 9 do capítulo 3. Bem, a palavra fala que ninguém pode desfazer. Ninguém pode desfazer naquilo que foi feito. Por quê? No versículo 18, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Entendeu? Então ele está falando, queridos Gálatas, não ouça esses mentirosos, não ouça esses falsos missionários que vieram lá de Israel, que estão falando para você que tudo bem, você quer crer em Senhor Jesus, tá ótimo, mas se você não for realmente circuncidado, se você não guardar a lei, você está perdido. Nilson, tudo bem? Então isso é uma grande mentira. E Moisés está tentando, dentro do espaço dele naquela época, está tentando preservar todas as 12 tribos de Israel. Como? Através de sacrifícios, através de rituais, uma série de coisas que Deus estabeleceu para ele. Mas, se Moisés tivesse entregue as tábuas para o povo de Israel, sem o tabernáculo, não ficaria um vivo. Então, no período de Moisés, Moisés estabelece tudo aquilo, mediante orientação do próprio Deus, e faz sacrifícios. Se não tem sacrifício, o povo seria totalmente trucidado. Deus poria a mão sobre ele. Mas o próprio Deus disse, olha, estabeleça um sumo sacerdote que entre uma vez por ano no Santo dos Santos, com sangue de animal, vai aspergir em cima da tampa da arca, que era o propiciatório, e eu vou me lembrar e vou me desviar da ira que eu tenho sobre esse povo rebelde. Aquele era específico para Israel. As maldições que foram levantadas, que chegou até os nossos dias, que não tem nada a ver, era especificamente para Israel, e quem amaldiçoava era Deus, quem mandava a bênção era Deus, não tinha nada a ver com o diabo. Ok? Então, essa passagem é muito clara, que a herança que nós temos de estar um dia com Deus é uma aliança feita lá atrás, ainda com Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Tanto é verdade que o versículo 8 e 9 do capítulo 3 diz isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Uma bênção gratuita? Não, para aquele que cresce no Deus de Israel. De modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, não necessariamente os circuncidados ou os incircuncisos, mas os da fé. Ele deixa bem claro que é algo específico. Bem, só retomando o versículo 18 diz, porque se a herança provém de lei,
já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, a salvação. Qual, pois, a razão de ser da lei? Aí vem a pergunta, bom, se a lei não salve, nós já explicamos bem isso, toda lei só entra em funcionamento quando você quebra ela. Tá? A gente sempre dá o exemplo do farol, né? Do seu trânsito. Né? Se está verde e você passa no verde, a lei não mexe com você. Mas se você passa no vermelho, aí a lei vem sobre você. Então, a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para condenar, porque o homem não tem condições de cumprir a lei. Bem, olha só. Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, Cristo. Então, quando Cristo veio, aquele que João apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se tornou a propiciação nossa. Ele é a nossa propiciação. A diferença entre o propiciatório lá da arca e Jesus é que Jesus, ele é o justo e o justificador. O sangue do Senhor Jesus, que foi derramado e ele morreu por você, morreu por mim, recebeu em você e em mim, recebeu todas as nossas sujeiras, aquelas que nós já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer até o último dia, e ele morre por isso, ele morre por cada um de nós, só que ele ressuscita. Ele agora é universal. A morte de Jesus não é só para o povo de Israel, como os israelitas pensavam na época que Jesus havia morrido e ressuscitado. Até os judeus que haviam se convertido, no caso de Pedro e outros, pensavam isso. Pensavam que Jesus era só para o povo de Israel. Precisou o Senhor dar uma chacoalhada em Pedro, mandando Cornélio lá na casa dele, na casa onde ele estava, no curtidor lá, para que ele acordasse. Não, não é só para o povo de Israel, é para todos. É universal. Por isso que nós somos pertencentes à santa, separada, igreja, chamados para fora, Santa Igreja Católica. Todos vocês são católicos, vocês sabiam? É, as pessoas não sabem disso. Tem muito cristão que não sabe disso. Você é católico, querido. Por quê? Porque a palavra católico significa universal. Você pertence à Santa Igreja Católica Apostólica, ou seja, em cima da doutrina dos apóstolos. Ok? Então, nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós agora podemos entrar no Santo dos Santos e estarmos na presença do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E temos liberdade para fazer isso, como está em Hebreus. Entrar na presença do Senhor, coisa que não podíamos antes. Olá, Ângela. Quando o Senhor Jesus morreu e foi rasgado o véu de alto a baixo, e um véu que diz que pesava aí umas 2 toneladas, que separava o lugar santo dos santos, a partir daí todo aquele que cresce no Senhor Jesus tinha acesso e continua tendo acesso ao Santo dos Santos verdadeiro. Porque esse que estava aqui na terra era simplesmente um simbolismo. Mas hoje, você entra mesmo, você ao orar, falar com Deus, você está entrando no Santo dos Santos. Não sou eu que falo, a palavra de Deus nos fala, ok? E se você quiser tirar a prova, abra comigo em Hebreus capítulo 10. Abra lá, por favor. Hebreus fala muitas e muitas vezes que o Senhor Jesus morreu de uma vez por todas. Vou ler 2 porções. Uma, com respeito a como era limitado o sumo sacerdote. Capítulo 10, versículo 11 diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha só o que ele vai falar agora.
que nunca, jamais podem remover pecados. Então, quem quer estar debaixo da lei, o pessoalzinho que estava em Gálatas e queria voltar, a lei não remove pecado, a lei condena. Não sou eu que falo, não. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Estrado, quando o rei estava no trono, muitas vezes ele era meio baixinho, então colocava alguma coisa que lhe apoiava os pés. Quando muitas vezes ele pegava um inimigo, um rei, esses ficavam assim de quatro, e ele colocava os pés sobre o inimigo e depois matava. Porque com uma única oferta, olha a diferença entre os diversos sacrifícios feitos por muitos e muitos anos, e quando morria um sumo sacerdote, tinha que colocar outro, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei. Que diferença, não é? A graça com a lei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Entende? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, querido, querida. Que maldição você teria? O Senhor não lembra mais nada disso. Quando Jesus Cristo pagou, pagou mesmo, ele não fez meia sola. Ele lavou todos os teus pecados. Todos, passado, presente e futuro. Você morreu para este mundo, nasceu para uma nova vida. E não sou eu que falo. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é a certeza de salvação, meu querido, minha querida. Ora, olha o que ele fala no versículo 18, é tremendo. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Ué, se o Senhor, ele morreu por mim e pagou toda a minha dívida, o que eu pagaria eternamente no inferno e depois lá no lago de fogo, o que aconteceu? Não precisa mais voltar para a lei, que é o que os Gálatas queriam fazer. Eles estavam sendo convencidos pelo povo de Israel, lá pelos judaizantes, a voltarem lá para Jerusalém, ou irem a Jerusalém, ou mesmo onde eles estivessem, fazer circuncisão e guardar a lei. Mas o Senhor deixou bem claro que onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Então, não precisa mais fazer aqueles 600 e tantos rituais, guardar os 10 mandamentos, coisa que ninguém pode. Por quê? E ser circuncidado. Por quê? Porque não adianta nada. Tudo que você vai fazer é a nível de alma e corpo, e o teu problema é espiritual. E como nós já lemos lá em Romanos, capítulo 2, nos últimos 2 versículos, fala que a verdadeira circuncisão é no coração, no espírito. Muito bem. Então, agora vamos ver o que você pode fazer. Como que você pode entrar na presença de Deus hoje? E ele só vai aceitar porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele não aceitaria você entrar na presença dele, que ele é absolutamente santo, se você estivesse debaixo de maldição, se você estivesse debaixo de pecado. Não. Mas como Jesus te salvou, como ele olha para você e te vê limpo sempre. Mas como eu comentei no outro, mas eu peco sim, só que esse pecado que você acabou de fazer agora, já foi para a cruz, meu querido. Já foi para a cruz. Qualquer pecado que você fizer agora, foi para a cruz. O Senhor morreu e pagou esse pecado que você está fazendo agora. Então, tudo bem, eu posso pecar à vontade. O Senhor disse que disciplina. Ele disciplina o filho, porque ele é teu pai agora. Antes não era. Antes você estava de costa para Deus e agora você se reconciliou com ele. Certo? Então, quando você peca agora, esse pecado que já foi perdoado, você só tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu confesso
que isso que eu acabei de fazer é pecado. Eu me arrependo. Eu me arrependo profundamente disso. Restaura a minha comunhão contigo, Senhor. Então, é o uso de 1 João 9. Restaurar comunhão. Sendo que eu tenho total liberdade de entrar na presença do Senhor, olha só o que ele escreve a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, qualquer pessoa que entrasse lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, ou mesmo no templo, morria. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele fala no 22, eu acho tremendo isso aqui. Aproximemo-nos com sincero coração. Eu sei que alguns já sabem, já leram, já ouviram alguma pregação que eu também fiz. A palavra sincero. Quando um comprador ia no mercado e ele encontrava uma pessoa que fazia vasos, e esse vaso estava pintado, bonito, né? Esse comprador sábio perguntava para o vendedor: é com cera ou sem cera? O que significa? Quando trincava um desses vasos, aquele que era o vendedor passava cera na trinca e depois pintava, mas era um vaso sujeito a quebrar. Então, quando ele falava com cera ou sem cera, é exatamente isso. Você tem que se apresentar no Santo dos Santos, aproximando-se com sincero coração, ou seja, um coração sem cera. Não adianta você colocar cera para tampar os seus pecados. Não dá. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, querido, querida, se alguém chegar para você e dizer: você tem que quebrar a maldição de família, você está debaixo ainda de maldição, mesmo salvo, você pode dizer assim: querido, você está enganado, isso não é bíblico o que você está falando, porque Jesus se fez pecado no meu lugar, se fez maldito no meu lugar, para que eu recebesse as bênçãos de Abraão. Eu sou filho de Deus, fui lavado e purificado no sangue do Cordeiro, tenho a vida eterna, sou santuário do Espírito Santo, tenho dons, tenho uma tarefa para fazer, ou seja, um ministério, estarei com o Senhor, estou aguardando a volta de Jesus. Fecha a conversa. A não ser que a pessoa se interesse e queira ouvir realmente. Porque tem muitas pessoas que ficam querendo provocar, querendo colocar coisa, e ele não quer aceitar Jesus coisa nenhuma, porque ele teria que abrir mão do pecado. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, nós entendemos pela palavra do Senhor que a partir daí nós realmente temos algo diferente, algo novo, ok? Ele fala, conforme nós lemos, que essa herança, né, não provinha de fé, mas da promessa que foi feita. Então, no versículo 19 diz: qual, pois, a razão de ser da lei, que foi aí que eu parei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, então nós lemos isso tudo em Hebreus, e quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, nós estávamos ali tendo a visão de Moisés, com toda a presença de Deus, de anjo, e ele recebe então os 10 mandamentos, e só que agora houve uma mudança de mediador, que nós vamos ver. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Esse mediador, que nós vamos ver, é um mediador universal.
É diferente. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ou seja, se fosse feito isso, só que não é, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Por quê? Porque a lei é boa. A lei é a personalidade de Deus. Então, no versículo que nós vamos ler, o 22, fala: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. Não é aqueles que praticam a lei. Não dá para você somar a lei e a graça. É incompatível. Não dá. Então, ou você está debaixo da lei e vai tentar cumprir e não vai cumprir, vai estar debaixo de maldição e vai para o inferno, ou você sai fora disso e agora você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, onde a palavra fala agora, pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele fala no versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados por essa fé, que de tudo, olha só, que no futuro haveria de revelar-se, ou seja, tudo que ele fala, sempre que ele está falando aos Gálatas, ele está dizendo, olha, essa lei que o pessoal veio falar com você, é algo que era provisório. A hora que veio o cumprimento da promessa dada pelo próprio Deus, a coisa mudou. Então ele diz, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu, sabe, quando aquelas crianças, normalmente os romanos, eles pegavam sábios gregos para ensinar os seus filhos, em todas as áreas, caminhava com eles, ensinava eles, não é? Então, esse aio, ou seja, um tutor, alguém que realmente vem, de alguma forma, ter um caráter quase de professor, né? Ensinava a língua, ensinava todas as coisas, né? Então, mas esse tutor, quando a criança se tornava adulto, ele deixava de ser tutor, porque aquele era um período específico. Então a lei serviu para nós também como se fosse isso, como um tutor, como se fosse um aio, não é? Mas ele diz, para nos conduzir a Cristo, ou seja, o alvo dos aios da época era fazer com que aquela criança chegasse à maturidade e atingisse os objetivos para a vida dele. Seria ser um rei, seria ser um lord, seria sei lá, depende da época, não é? Então, tinha um objetivo, mas esse objetivo encerrava quando ele se tornava um adulto. A mesma coisa, ou seja, a hora que veio o descendente, é como se agora sai fora esse aio e agora vem a maturidade que está em Cristo Jesus. Então ele fala, voltando ao 24, só para ficar forte, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé e não, ou seja, qual foi então o motivo da lei? Era para que aquele povo que estava ali percebesse que ele não tinha condições de guardar a lei. E ele precisava de alguma coisa diferente que os desse vida. E isso é que a palavra apontava para a vinda do Cristo. E eles tinham isso tudo por escrito. É só ler o Velho Testamento, ok? Então, aí ele fecha dizendo assim, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que ele está falando para os Gálatas? Queridos, quando chegou a fé, quando vocês foram salvos, quando vocês entenderam que vocês eram pecadores e Cristo entrou na vida de vocês, a lei não tem mais sentido. Não tem mais sentido.
Porque você não precisa mais praticar ou não praticar a lei. Você simplesmente nasceu de novo em Cristo Jesus e o Espírito que está em você vai te conduzir a novos valores, vai te conduzir a você praticar as boas obras como consequência da salvação. Então, versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha o puxão de orelha que ele deu lá no começo, quando nós começamos a estudar. Ele fala isso. Olha só. Versículo 11. 1:11, capítulo 1, versículo 11. Faço-os, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o Paulo não foi convertido que nem eu, que nem você. Ok? Olá, Marcson, tudo bem? Ele foi convertido pelo próprio Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, Paulo no começo está dizendo, poxa, vocês sabem que eu era alguém que praticava a lei. Se a lei fosse isso que esse pessoalzinho que veio de Jerusalém está falando para vocês, por que eu ia sair? Não tem sentido. Tanto é que ele está muito, muito, muito assim, bravo, muito decepcionado. Tanto é que no capítulo 3, no comecinho que nós já lemos, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, o Espírito Santo se manifestava ali, mas só passou isso quando eles se converteram. E aí vem a turminha lá de Jerusalém. Ah, não, você precisa agora se circuncidar, precisa guardar a lei. E Paulo está dizendo, bom, não tem sentido o que vocês estão fazendo. Então ele vai fechar no versículo 26 dizendo, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, ou seja, assim que você recebeu Jesus, o Senhor Jesus os batizou com o Espírito Santo. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, ou seja, a partir do instante que Jesus morreu e ressuscitou, não tem mais essa separação que tinha do santo dos santos para o lugar santo. Não tem mais isso de sumo sacerdote e sacerdote aqui da terra. Os sacerdotes agora são sacerdotes da nova aliança. Somos nós. Você é sacerdote, você é alguém que entra na presença de Deus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é aquele a quem nós devemos prestar contas. Quando você abre a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, ele fala muito claro com respeito à intermediação, né? Esse sumo sacerdote que hoje nós temos no céu. Vamos pegar do versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha agora, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Queridos, terminamos aqui, porque ele fecha exatamente isso no grego 28, 29. Dessa arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus mudou o paradigma que existia. Até as mulheres voltaram ao patamar que Deus
havia criado elas, colocando como auxiliador idôneo ao lado do marido. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Lembra que eu falei que é por fé? E herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Deus te fez herdeiro, porque você hoje é filho de Deus. Você hoje é santuário do Espírito Santo. E se você é recolhido agora, se Deus te chamar agora, você estará com Ele na presença dEle por toda a eternidade. E se eu for recolhido agora, eu estarei na presença do Senhor. E fico lá até o momento que vai soar a trombeta. E aí nós vamos voltar com Cristo e vamos ressuscitar. Mas você já foi para o céu, por que você volta? É porque Deus quer que você esteja completo, corpo, alma e espírito. Amém? Quando você parte desse mundo, você está apenas na parte imaterial, está na presença do Senhor, que é a tua pessoa, que dá o ânimo a esse corpo. Mas o Senhor quer que você tenha um corpo transfigurado, um corpo à semelhança de Jesus. E aí nós estaremos com Ele para sempre. E aí vai ser uma bênção. Amém? Bem, isso foi o que nós tínhamos que falar hoje. E eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta, alguma observação, quer comentar alguma coisa. Eu gosto muito que vocês se interajam. E muitas vezes eu falo, ninguém fala nada, eu vou continuar falando. Mas se você faz uma pergunta, faz um comentário, eu até vou ler o seu comentário. Ok? Então eu quero saber se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou perguntar, por favor. Alguém? Que essa porção do capítulo 3 é fundamental. 2 e 3 são fundamentais para nós. Alguma coisa que você gostaria de colocar? Ainda temos 6 minutinhos. Alguém? Ronaldo. Oi, sou... Harumi! Você fala com o Ronaldo, a gente bater um papinho, conversar. Se tiver vocês alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria, tá bem? Júlia, pastor Raul, o Espírito Santo atuava no período... Sim, sempre. Desde Gênesis, querida. Você não leu, mas por favor, faz o seguinte, Júlia. Você já entrou no meu canal? Se não entrou, entra, se inscreva e entra lá. E lá eu tenho uma série, várias séries, mas entra, por favor, e pega a série que eu encerrei, que agora já transformou em livro, que é O Anjo do Senhor. O Anjo do Senhor, tá? E aí você vai ver no Velho Testamento a manifestação de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Você vai ver que todos os profetas só podiam fazer profecia porque o Espírito de Deus entrava neles, eles profetizavam, o Espírito saía, entendeu? Ronaldo, sobre o Cordeiro ter sido morto antes da fundação do mundo. Perfeito, Ronaldo. A palavra é clara. Quando foi que você foi escolhido? Você lembra? Hein, Ronaldo? Quando é que você foi escolhido? Por Deus. Vamos lá, escreve aí. Quem souber, coloca. Quando é que você foi escolhido? Vamos lá. Dolilma? Pastor, hoje temos paz com Deus pelo sacrifício de Jesus. Estamos debaixo da graça. Obrigado pela exposição. Ronaldo, olha lá, viu? Você viu o que você colocou, Ronaldo? Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, ok? Na sua presciência, já sabia que um dia você entraria na história, ok? Ele supervisionou, conforme o Salmo 139. Todo mundo já sabe, antes da fundação do mundo. Vamos assim,
te colocou o período da história, qual país, qual cidade, qual bairro, qual a casa, quais os pais, né, que você teria. Quando fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é porque para Deus, querido, não tem passado, presente e futuro. Não existe isso. Passado, presente e futuro, tempo, espaço, é só para nós que estamos nesse mundo. Ok? Nós usamos essa expressão eternidade passada, eternidade futura. Não existe isso. É uma expressão teológica apenas para a gente ter uma noção como homem de espaço e tempo. Mas para Deus não existe isso. Ou seja, a segunda, inclusive, a visão dos judeus é diferente da nossa. Tá? A nossa é diferente da deles. A nossa é como se fosse uma sequência, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Por isso é que está escrito uma agenda, desde Gênesis até Apocalipse. E está se cumprindo ponto a ponto. Então, tudo que vai acontecer, Deus sabe, Deus está no controle. Não é como algumas pessoas falam, Deus deu corda, ligou o mundo aí, agora ele saiu de cena. Não existe isso. Deus está no controle de tudo. Então, realmente, essa expressão que Deus foi morto antes da fundação do mundo é exatamente por causa disso. Todas as coisas para Deus é, ok? Para nós não. Para nós não. É muito interessante isso. Nós não temos condições de explicar essas coisas. Nem quando você estiver na presença dele, você vai conseguir entender Deus na sua totalidade. Nós somos, sempre seremos, criaturas limitadas. Vamos passar a eternidade com Deus sem conhecê-lo na sua totalidade. Porque ele é infinito. Nós somos finitos. Amém? Mais alguma pergunta? Não sei se resolveu a tua pergunta, Ronaldo. Se sim, por favor. E a Júlia também. Tá? Então, a Trindade sempre se manifestou. Então faz isso, Júlia. Vai lá, entra no nosso canalzinho, né, Raul Nogueira Canal, no YouTube, e procura lá, ok? Procura lá. Procura essa parte aí de o anjo do Senhor. Que você vai ver a diferença entre um anjo e o anjo. Toda vez que aparece o anjo do Senhor, está falando sobre exatamente a segunda pessoa da Trindade. Mas eu falo sobre tem um outro que eu falo muito também, que aparece tudo isso, a Trindade, é quando eu estou falando sobre o testemunho de Jeová. É o tema lá, você pode ver a série, eu acho que são 8 vídeos, o que os testemunhos de Jeová pensam sobre Jesus, ok? E sobre o Espírito Santo. Então, eles pensam que Jesus é simplesmente vamos dizer, um Deus menor e o Espírito Santo uma energia ativa impessoal. E aí você vai ver pelos versículos que não é nada disso. Amém? Amém. Ok, pessoal? Que Deus os abençoe, que realmente vocês tenham, de alguma forma, sido confrontados pela palavra como eu sou. E qualquer coisa que vocês precisem, nos perguntem, tá bem? E nós estamos sempre disponíveis aí, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe, um ótimo final de sábado, parabéns a todos os namorados. Eu namoro a minha esposa, o ano que vem eu faço 50 anos, não é? Então é um namoro assim bem longo, e como eu sempre falo, ela é a mulher de Provérbios 31, ok? Perguntavam lá, quem achará, né? Eu achei. Amém? Ela está rindo aqui. Tá bom. Só Jesus. Está falando só Jesus. Que Deus abençoe vocês e curtam a sua esposa, né? E a sua namorada, e porque realmente Deus nos prepara mulheres maravilhosas. Deus abençoe. Uma ótima tarde, um ótimo final de sábado. Fique na paz do Senhor.
Parabéns a você também, Ângela. Dá um abração ao maridão. Ok? Fica com Deus. Eu mandei um beijo pra ele. Tá, a Graça está dizendo que está mandando um beijo para você, Ângela. Pra vocês, Roberta, as Deus abençoe a crianças. todos. Parabéns aos namorados. Amém. Amém, amém, amém. Ok, pessoal, vou concluir. Rosana Silva. Ô, Rosana. Parabéns a você aí. O Elcio, dá um abraço aí neles. Tá joia? Vou concluir. Ronaldo, um abraço, Ronaldo. Ronaldo, se você quiser entrar em contato comigo e conversar um pouquinho sobre alguma dificuldade, algum ponto que você gostaria de conversar, estamos aí à tua disposição, tá bem? A Ângela está dizendo, mandando um outro Ah, abraço a obrigada. você, Dá um Graça. beijinho nas crianças. Tá bom, um abraço para você. Fique na paz. Tchau, tchau.